Maxville. O senhor nasceu quando e onde? 29 de março de 1930, Em que localidade? Trombudo Alto. O nome dos seus pais? Leopoldo e Berta Ville. E eles já eram nascidos aqui ou vieram de outra Eles vieram cidade? de Indaial, Os dois vieram de Indaial? Indaial Mudo. E dos seus familiares, teve gente que veio da Alemanha ainda, né? O seu avô, não? O bisavô veio da Alemanha. Como era o nome dele? Agora não sei, isso aí eu não posso responder. Mas não tem problema. E o seu avô, como é que era o nome? O avô, Eduardo, Eduardo. Você teve quantos irmãos, seu Max? eu tenho 7 irmãos e 5 irmãs. São 12, então, ao 12. todo na família. Todos ficaram aqui em Agrolândia, nasceram Todos aqui? nasceram na Agrolândia. Trombudo Alto naquela época. Isso. O senhor estudou aqui em Agrolândia, em escola de Agrolândia, não? Onde o senhor estudou? São João, Agrolândia. São João. Quem eram os professores? Antônio Virgínio de Abreu e Assis Pacílio Ramos. E Dona Lula. A dona Lula Haas, Rodrigues Haas, né? Luísa Rodrigues Haas, a mulher do seu Alvim Haas, né? Isso. Lá no Rio Bonito, daí o senhor foi nessa época? Com a Lula foi no Rio Bonito. Outra coisa, quando o senhor era criança, junto com os pais, com os irmãos, o senhor trabalhou em quê? Na lavoura, na indústria? Na lavoura. Na lavoura. Na lavoura. Qual era o cultivo que vocês tinham? Milho e um pouco de aipim, batata doce, um pouco de feijão. Era vendido para o comércio ou era só para Não, era mais para o consumo? gasto. Só para o gasto. Só para o gasto. Naquela época tinha já vendas, casa comercial, indústria aqui em Agrolândia? Tinha Spica, Oscar Spica e Eduardo Bauer. Sim. Aí eles carneavam e levavam a carne assim, a sexta-feira de noite, eles entregavam em sábado, eles entregavam a carne para as casas. Como é que era guardada? Não tinha energia elétrica? Só um pouco no sal. Não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha nada desse tempo. Então a profissão dos pais do senhor foram agricultores? Agricultores. O meu pai era um pouco industrial, mas mais era colono, né? Nós tínhamos sempre a lavoura, sempre engordava porco, engordava um boi, vendia para ter um dinheirinho. Para ter o trocado para as outras compras? O pai tinha a serraria, vendia as madeiras também, nós tínhamos madeira sozinho também, ele tinha terra em São João, Rebora Ernesto, ele tinha terra com cheio de madeiras, aí então ele tirava e vendia. O seu pai era o seu Leopoldo, né? Leopoldo. Onde é que ele começou a atividade dele com a serraria? A primeira serraria de São João. É onde hoje A tem... segunda aqui no Ziegler, a terceira aqui no Ziegler e a quarta lá embaixo no Letzow. Ali na Barra do Tigre, onde hoje o Romelei Letzow tem uma serraria ali. O pai começou ali. Pois é, quanto a essa serraria da Barra do Tigre, inicialmente ali não foi projetada uma fecularia? Foi com o Denhard, aí eles fizeram a fecularia e ele achou que não estava certo, e pegou a corda e se enforcou. Como era o nome desse Denhard? Gottlieb Denhard. Gottlieb? E aí depois o Ricardo Ziegler era genro do Denhard. Aí eles tomaram a indústria tudo lá embaixo de novo. Aí o pai ficou só com a serraria.
Por quanto tempo seu pai tocou essa serraria, teve atividade lá? Olha, 52. Ele começou e até a morte dele. Faleceu quando? Faleceu em um ano. Isso eu não posso declarar o ano. Tá bem, obrigado, sem problema. O senhor daí depois casou e quando casou foi ser somente agricultor? Quando eu tinha 15 anos fui aprender alfaiate. Oh. Precisei 3 anos para aprender alfaiate. Depois fiquei meio ano trabalhando com ele, com o patrão. Depois começou por conta própria. 12 anos eu trabalhei de alfaiate. Aonde o senhor tinha a alfaiataria? Aqui na entrada Pitangueira. Aqui mesmo, hoje que é o bairro Zigla, que o senhor mora. Pitangueira eu tinha a minha alfaiataria. Uhum. E depois disso o senhor foi para a agricultura? Aí eu comecei na roça, plantador de arroz. Aí eu fui engenheiro quando foi feita a minha roseira, os da patrola, da esteira, eles queriam que eu fosse sempre junto com eles fazer roseira. Então, aquelas roseiras aqui do outro lado e aqui, foi tudo eu tirei o nível. Que bom, interessante. E calculei o baro para dar certo o nível. Uhum. O senhor trabalhou, né, nasceu, morou e aqui, né, sempre na Barra do Tigre ou aqui na Pitangueira, certo? Tinha uma cerâmica que um tempo foi do Gustavo Bauer. Sim. O senhor lembra disso? Me lembro. Quem era o sócio do seu Gustavo? Era o pai da Inha Bauer? o Gustavo e o Ladovich. Ladovich, isso. O pai da Inha Bauer, né? Isso. É do Otwin, né? Os dois eram os donos da cerâmica. Depois tinha a tafona, não sei se descascador de arroz, do seu Willy Bauer, né? Sim. E tinha também do Carlo Bauer, né? O Carlos Bauer até foi um desastre. Ele estava arrumando uma correia e a correia laçou ele por o pescoço e enforcou ele. Nossa! Ele ficou enforcado na turbina. Ele queria mudar a correia de polia. E a correia laçou a cabeça dele e enforcou. Como agricultor, o senhor participou também do Sindicato Rural de Agrolândia? Eu sempre estava no sindicato, mas o meu aposento eu paguei por conta própria. Sim. Na época da Segunda Guerra Mundial, o senhor já era um adolescente, né? Eu tinha 12 anos. 12 anos. O senhor tem lembrança aqui como foi? Nós tínhamos muito problema naquela época. Eles quase mataram meu pai naquela época. No tempo do óleo era proibido falar o alemão, né? E o meu pai não podia falar o brasileiro, ele falava o alemão. E ele e mais o meu irmão foram buscar madeiras lá no São João e aí atacaram o batalhão. O batalhão atacaram eles. Eles estavam lá em casa e viraram a casa toda, procurando arma de fogo. E fotos de Hitler e meu pai tinham um Tchem, mas era escondido, eles não acharam. E o pai não tinha foto de Hitler. Né? Aí depois eles esperaram o pai vir de São João, eles estavam buscando madeiras. Aí atacaram ele aqui em cima no encruzo do Sigla.
Aí era para tomar um óleo. Nós tínhamos um camarada, um tal de João Lopes. Esse era o autor do crime. Ele deu parte, não sei, era nosso empregado e não sei como deu, mas no tempo do alemão, ele saiu e fez banditismo. Aí eles esperaram o pai ali, e o pai era para tomar um óleo, o pai disse, não, eu não tomo. Aí eles estavam lutando, aí ele falou para o meu irmão, que vai para casa, avisa a minha família que eu estou preso. E o meu irmão disse, já. Tomou óleo. Tomou aquele óleo que o pai era para tomar. E aí eles prepararam um outro óleo para o pai. Ele era para tomar, ele não quis tomar, ele lutou com o pessoal lá. De repente ele pegou uma borrachada por cima da cabeça e derrubaram ele. Aí eles fincaram um cano de fuzil na boca para abrir a boca para despejar o óleo. Quebraram os dentes dele tudo. Aí eles deram aquele óleo e aí levaram ele junto até onde hoje tinha a praça pública, tinha o Salão Weigmann. Isso. Aí ele ficou até tardinha. Eles levaram ele junto. Aí depois o Albert Krebsel, pai do Tico, ele trouxe de carro de mola para casa. Ele estava morando ali, mas ele não podia falar. A língua dele estava pendurada fora, assim, machucaram muito a língua. E os olhos não podia abrir, ele não podia enxergar, ele tinha que fazer assim para enxergar. Aí ele ficou 8 dias de cama. E olha, não morreu porque era muito forte. Aí não demorou muito tempo, aí chegou um aviso que eles iam vir semana que vem, quarta-feira, cortar a língua e furar os olhos dele. Aí ele foi para cá e foi para lá procurar recurso. Aí ele falou com o Edcaville, conheceu ainda o Edcaville? Sim, sim. Eles foram para o Rio do Sul, na justiça, para ver uma ajuda. Aí eles deram ajuda para ele. Aí eles vieram, segunda-feira de manhã, eles iam cortar, quarta-feira iam fazer isso. Então, segunda-feira chegaram e pegaram o João Lopes. Pegaram ele, aí ele foi preso. Aí não deu nada. Aí depois aliviou o tempo da guerra. Aí nós estávamos... Aí nós tínhamos uma família morando no rancho. Veio uma família... E o pai era o gerente. E aquela família incomodou muito. Eles não queriam sair depois. Olha, deu trabalho para ele sair do rancho ali. Eu tive o meu avô em Atalanta, o Daniel Esser, também teve que tomar óleo, também foi assim. E também Muitos foi denunciado. Muitos tomaram óleo. Como era o nome do seu irmão que teve que tomar também? Eduardo. Ah, o Eduardo, sim. O mais velho. Sei, eu conhecia ele. E assim, da época da guerra, assim, o senhor tem outra, assim, teve crise, foi diferente, ou tirando isso foi normal tudo? Crise era por tudo, né? Uhum. E aí mais tarde até, eu de repente ganhei um telefone de Joinville. Tinha gente de... Puxa, da onde ainda? Eles ficaram sabendo do tempo do óleo aqui. Aí eles vieram me procurar aqui. Como eles podiam chegar em Agolândia? Eu achei graça. Eu digo, pega um ônibus, vem até Rio do Sul, e de Rio do Sul vem até Agrolândia, do Mundo Alto. Aí
Vocês acham, o meu nome está conhecido lá, vocês me acham lá. Belém do Pará, eles vieram me consultar. Belém do Pará, eles vieram me consultar para ver a história que nós passamos aqui, porque eles estavam passando aquela história lá com os japoneses. Os japoneses lá estavam sofrendo a mesma coisa que nem aqui os alemães. Sei. Aí eles vieram de lá, eles ficaram sabendo daquela história e me procuraram aqui. Como era o povo naquela época, assim? Tinha menos população, claro, né? Bem menos, né? Praticamente todo mundo trabalhava na lavoura. Tinha pouca, isso era só colono, né? Não tinha indústria. Aqui, a indústria era só serraria e farinheira. Uhum. Se plantava bastante aipim na época? No começo não, mas depois, mais tarde, era mais só aipim, né? Aipim, quando veio as feicularias, farinheira, daí foi aonde o aipim cresceu a produção, né? Aqui começou porque aqui da Pitangueira, com 500 quilos de aipim, com 4 cavalos, eles se ficaram encalhando. Eles chegavam até no São João, no Concentral ali, porque a estrada passava por cima do morro. Sim. Outro dia, eles vieram para levar até na Spica. Spica era a única feituraria que tinha no começo. Levaram 2 dias para botar 500 quilos de aipim. Na um época... ajudava o outro, eles se vinham atolando na estrada, não tinha macadâmia naquela época, não tinha. Quem começou a puxar um pouco de cascalho foi no tempo do Adolfo, ele, de caminhão. Não tinha caçamba, não tinha... Eu lembro na prefeitura, quando eu comecei, né, em 74, claro, já tinha equipamentos, né, patrola, carregadeira e coisa, mas eles contavam, né, carregavam os caminhões a pá, né? A pá para levar um pouco de cascalho para algumas estradas. Sim, né? Nesse lugar mais ruim, mas fazia uma estrada mesmo não. Foi feito só da praça até aqui embaixo no Labamba. Assim. Foi cascalhado. No Lisenberg, um pouquinho mais para baixo aqui, né? Foi puxado aquela pedra lá dos Rubos, que era no tempo do meu sogro. Aquela pedreira, é uma pedra de areia, mas uma pedra boa. Aí eles puxaram o bileco, não sei se conheceu o bileco. O bileco ainda estava com a carroça puxando aquela pedra. Uhum. E energia elétrica na época, como é que era? Não teve, né? Ou tinha energia ainda com a dínamo, alguma coisa? Só própria. Veio a energia de elétrica? Blumenau. Em 62 veio a força e a energia de baixo para cá. Uhum. Antes disso era tocado a base da roda d'água, turbinas. Roda d'água, turbina. E cada um tinha para si daí, né? Cada um fazia energia só para a família. Fazia energia sozinho. Uhum. O meu pai fez a energia ali, ele ia lá até no Emílio Ville, no Bruno Gustman, lá no São João, e lá no outro lado até no Baua. O pai dava luz. Uhum. Mas eles ajudaram a fazer, não sei o que, não, a rede e tudo. Então o pai fornecia a luz da força dele. Só para me situar assim, bem certo. O seu pai fez a primeira serraria lá no Alto São João, certo? São João. A segunda foi onde? Aqui no Ziegler. Onde é a Indústria Ziegler? Indústria Ziegler. E a terceira? Aqui na Indústria Procno. Aqui onde a Procno e companhia, depois virou da Máquinas Walter Ziegler. Aqui próximo onde o senhor reside hoje. A quarta lá embaixo. A quarta é na Barra do Tigre, onde hoje tem a serraria do Letzow, né? Isso, só para deixar bem claro, né? Isso é interessante. E as pessoas às vezes não têm conhecimento disso, né? Em que época o Ziegler, da indústria Ziegler, se estabeleceu ali?
A indústria onde o seu pai fez a segunda serraria. Em que época o seu velho Ziegl se estabeleceu ali? Isso foi 43, mais ou menos 43 por ali. O Ziegl começaram ali. Porque ele primeiro morava no Rio Trombudo, né? Eu mais o Walter, nós ia na doutrina, às vezes com um cavalo só, um dava garupa para o outro. Às vezes nós não tinha cada um o seu cavalo, né? Às vezes não tinha cada um o seu cavalo, mas quando um não tinha, então ele dava carona para o outro. Nós sempre revezava. Foi em 42, 43, 44 por ali. Uhum. Antes disso ele tinha uma tafona e coisa lá no Rio Trombudo, né? O meu pai tinha tafona, tinha até 2 duplas e serraria também, duplo. Quando o pai saiu de lá, ele pegou uma tafona e uma serraria para vir para cá. Outra coisa, a indústria Ziegl se estabeleceu com serraria, depois tinha fecularia, né? Isso. E o Walter Ziegl, que veio para cá, por exemplo, onde o Prochnow tinha fecularia também, fecularia, né? Ele continua a fecularia aqui. Sim, e depois... Oficina dele. Dessa oficina foi onde veio a Máquinas Walter Ziegl, própria, né? Só para ele. Isso. Que depois veio a destilaria Álcool Vale, né? Que era para produzir o álcool. Pode agora falar, seu Max, da represa que iam construir em cima da laje. Aí o pai fez aquele valo e tinha negociado um bico de terreno em troca daquela varanda da casa. E nisso a velha Reban vendeu para o Carlos Bernardi. E o Carlos Bernardi disse, não, senhor Leopoldo, no meu tu não passa. Aí o pai tinha que fazer o tapume dentro de um poço. Um poço de água que encobria uma pessoa até aqui assim. Nós puxamos pedra lá do Ribeirão Ernesto e Pitangueira, pedra grande, 4 carroças estavam puxando. E eu mais o meu irmão Fritz, nós puxamos pedra do rio para sempre encher aquele vazio que as pedras grandes deixavam. Fizemos o tapume dentro de um poço. Sem nenhuma máquina, sem tecnologia, tudo no braço. Tudo a braço. É importante a gente saber Tudo isso. a braço. Aqui tem muitas empresas, né? Tem muitos valos com desvios para uso de água, né? Tanto para empresas quanto para roseiras, né? Também a gente tem muitos, né? É tudo feito a braço. Tudo no braço, antigamente. Eu lembro que eu falei com o Alvin Haas e ele contou uma coisa que eu não sabia. Quando o meu avô veio morar em Agrolândia, o Alvin e o meu avô trabalharam juntos na abertura do valo de água que traz a água ali para a serraria do Suíker, onde hoje mora o Ademar Neckel, por ali, que tinha um valo do lado do ginásio de esportes. Eles trabalharam juntos. Ele me disse que durou 3 anos para deixar pronto aquele valo. Tudo na base da carroça, puxando, que retirava pedras grandes que tinham que estourar. Né? Então a dificuldade que foi tudo isso. Não era fácil. O senhor viveu um pouco próximo da política também, mesmo na época, não sendo político ainda, mas quando a Agrolândia virou distrito, assim, o senhor tem lembrança dessa época, assim, como isso funcionou? Nós tínhamos aqui 3 vereadores em Trombudo, né, que eram o Siegfried Bauer, o Adolfo Redl e o Edgar Vil, né? Os primeiros vereadores não eram pagos. Não, isso eu sei, isso eu me lembro. Eles fizeram por conta própria, eles ganhavam só se eles iam junto num outro município, despesa, Sim. então o município pagava, mas se não, o vereador não tinha ordenado. Sim.
Mas na época do distrito, o senhor tem lembrança? O senhor teve em algum evento, uma solenidade, ali, quando foi instalado o distrito, depois instalado o município em 62? Olha, aquilo antes do município, nós éramos governados de Trumbudo Central, Rio do Sul. Não. Me lembro do Cordeiro, quando foi feita a ponte que o meu pai fez ali naquela época. Um Cordeiro era prefeito do Rio do Sul. Ele apoiou um pouco, mas o pai deu toda a madeira, Posto Branco. Pois é, uma pergunta que eu gostaria de fazer também, se o senhor lembra. Aquela ponte coberta que tinha na rua de acesso para a indústria Ziegler aqui, né, para a margem de cá, essa é a ponte que o senhor está falando, que seu pai ajudou a construir? Foi feita na loja Amiga. Isso. Essa ponte aqui foi construída, a informação que eu tenho, em 1936, aqui no acesso do Ziegler. Em 86 o senhor era vice-prefeito, né? Sim. No governo do senhor Renardo Schreiber, já falecido. Exatamente 50 anos depois ela foi transferida para lá, com a enchente, né? Comprometeu a ponte aqui, eu tenho as fotos já, inclusive, né? Dessa época, e foi construída as pontes de concreto, né? Isso. Nessa época, e essa ponte foi para lá. E lá ela agora acabou que se perdeu e teve problemas, a madeira, né, não estava mais resistindo. Ponte, né, eles desmancharam, mas estão projetando para construir uma nova no mesmo estilo, para manter essa lembrança. Depois eles falaram que aquela ponte lá era do Oscar Spica, mas isso era do meu pai. O meu pai deu toda a madeira, Posto Branco, e ainda deu boia para os empregados que estavam fazendo a ponte. Legal. O senhor, em 82, foi candidato a vice-prefeito na chapa com o Renardo Schreiber, né? Venceram as eleições. O senhor trabalhou, né, como vice-prefeito, foi secretário, cuidou das obras, né? Ajudou na administração o período todo. Como é que o senhor vê isso? O senhor era um sonho? O senhor gostou do que fez? O que o senhor guarda de memória dessa época? Não, era um tempo muito bom. Eu até, naquela época, eu fiz muita coisa. Brigas entre vizinhos. Aí eu fui sempre o juiz de paz. Quase. Do meio. Você tinha aquela briga com Marfredo Haas, com o Ivo Lopes. Tinha Dal Canale com os Maia. O Dal Canale naquela época foi sem vergonha. Eu ia mudar a estrada, mas ia passar um bico na terra dele, para chegar numa terra que os Silos tinham no fundo. Ele não aceitou, não. Não aceitou. Tem que fazer ali. E ali era uma grota. Eu tinha um ateiro mais ou menos de 5 a 10 metros de ateiro para passar o vale. Eu digo, não, se não quer assim, então se foda. Porque eles tinham briga com o Dalcanal e com os Maia. Então, diz que vira. E onde era mais Rio Novo, com como era o nome dele ainda? O Alex mudou a estrada e tirou dos Kirchner ali que saía lá em cima. Tirou a estrada dos Pickler para dar deixou assim. E
E os piclas deixaram crescer capoeira na frente da casa do vizinho ali. E aí deu aquela briga. Aí eu estava lá para ver se vamos acertar. Aí então o Pindaco deu um chão aqui na praça, parece que é lá no São João ali, por ali. Deu um chão por aquele tiro de terra, para tirar aquela capoeira em frente da casa. Eu lembro disso, seu Max, eu lembro disso. E o Alex não devia ter feito. Primeiro consultar se eles entram de acordo, né? Mas passou, pode. Mas depois veio, a briga veio depois. Eu tenho uma passagem do seu Alex sobre o Wilson Lopes lá e o Valfredo Haas. Eu lembro que desde o governo do Alex eles já vinham com rusgas, né, lá, porque o Valfredo precisava passar no terreno do Lopes e tinha portão. Aí um dia apareceu os dois lá no gabinete para... Um dia vinha outro. No gabinete lá, reclamado o prefeito por causa disso lá. Aí um dia veio os dois, o seu Alex daí olhou para os dois e disse: escuta, quando vocês eram só compadre e tomavam chimarrão todo dia, vocês nunca me convidaram. Então agora resolvam vocês. O Valfredo com o Ivo Lopes, nós fomos lá numa capoeira para mudar a estrada. E o Valfredo cantando galo. E o Ivo ficou quieto. Eu digo, olha, se vocês querem brigar, briga. Eu quero um acerto, mudar a estrada para o Valfredo. Aí nós mudamos a estrada lá, encostado na terra do Valfredo. Eu queria fazer a entrada na terra dele. Ele, não, eu quero a entrada aqui na terra do Wilson de novo. Eu digo, não, então se foda. Aí o Renato, olha, tem que tirar as porteiras lá, Max, tu tem que ir lá e tirar as porteiras do Ivo Lopes e do Valfredo. Eu digo, saiba, eu? Nem 4 boi não me leva lá. Eu digo, e o gado? Para onde foi? Gado dos dois lados. Corredor, né? O Kefas. Então eu vou. Kefas, pensa bem o que você ia fazer agora. Eu digo, você vai fazer uma coisa que não está certa. Eu vou. Foi lá, tirou as porteiras, o Ivo Lopes deixou a porteira aberta e o Valfredo foi lá, botou a porteira dele no novo, porque o gado vinha na terra do Ivo e o Ivo, o gado dele, comeu uma roça de milho. O Ivo não botou mais a porteira, deixou o gado entrar na roça e comeram, derrubaram o milho tudo. E o Valfredo já botou a porteira de novo. Você tinha um Clu morando para lá, na terra do Valfredo. Alberto Clu. Alberto, né? Eu acho que era, né? Uhum. Seu Max, vamos lá. Outra coisa. Aqui tem também o grupo dos irmãos Lippel, né, que se instalaram aqui. O senhor lembra que época que eles começaram as atividades? Os Lippel? O Vigold e o Reinaldo. Olha, eu vendia primeiro som para o Bruno Lippel, para eles virem para cá. Foi em 55 por ali. Por ali, ano 55. Eu vendi o terreno para o Bruno Lippel. Aí eles vieram morar para cá, mas o Bruno estava trabalhando na firma Tigre, lá de marceneiro. Aí eu tinha um chão também ali. Aí depois os Lippel compraram aquele meu chão ali, instalaram a indústria deles lá. Foi em 55 por aí. Então eles já ali por 50, 60 já tinha alguma atividade deles ali já? Primeiro tinha, não sei lá, o Bigor começou uma oficina no outro lado e ali foi indo. Começaram aqui.
Em 55, mais ou menos. Uhum. Outra coisa, seu Max. O senhor participou da criação do Continental? Olha, eu era vice-prefeito, eu ajudei a fazer o Continental desde o começo. Eu era sócio do Floresta, eu sócio do Ipiranga e também todo sócio fundador. Porque o Floresta existia, mas no tempo do óleo fechou. Aí em 46 eles voltaram daí a funcionar ali no Suíça. O Floresta começou de novo. Isso. Aí o Rodolfo Baix, o meu patrão, era presidente. Isso. Eu tenho isso. Era o meu patrão. Eu era ainda camarada, então eu mais o Bruno Dark, nós éramos aprendiz do Rodolfo, então ele foi balizado, nós entramos limpo. Nós tínhamos que pagar meia dúzia de cerveja para a companhia ali. Isso foi... E o Continental foi em 58, né? Uhum. Março de 58, se eu não me engano. Aí eu era vice-presidente 15 anos. E 15 anos também eu fazia limpeza, tudo com o meu trator e com o Tobata, sem um tostão. O senhor jogou futebol? Joguei. Eu era futebolista há 50 anos, mais ou menos. Oh, que bom. Parabéns. Nós tínhamos um timezinho lá no passe do Edmund Ville, naquela época, no Edgar. Joguei um pouco no Floresta, no Ipiranga. No Ipiranga eu tinha basquetebol. Aí no Continental, fizemos o campo, já comecei a jogar futebol e puxando futebolistas, buscando juízes, levando o juiz embora. Uma outra pergunta. O senhor é da época em que o Floresta ainda tinha campo aqui embaixo, né? O senhor lembra disso? Me lembro aqui no... Tinha um salão do Leopoldo Prohn ali, que depois foi lá para cima. O senhor lembra aqui disso? Embaixo era Onde o falecido Ayrton Bini, por ali tinha o terreno, né? Isso, esse era o primeiro campo de futebol da Floresta. Isso, isso já me contaram. O salão também, o salão do Leopoldo Prono também era encostado ali, depois ele mudou lá para cima. Isso. E quem é que construiu o Sul América? O Robos? Robos. E quem era o parceiro dele? Diz que tinha um sócio, um parceiro junto, além dele. O senhor lembra? Não, mas ele parece que era sozinho com os rapazes, o Alex. Não, no começo parece que tinha uma outra pessoa, já me falaram isso, mas eu bem sério não lembro agora. O senhor não lembra? E por que é que teve o Sul América? Era um salão de dança só, né? Não tinha bolão, tiro, nada no Sul América, né? É só dança. E daí construíram o Ipiranga do outro lado. Nós tinha tiro lá no outro lado. Que depois virou Ipiranga. A sede era Ipiranga, mas a sede do tiro era lá no outro lado, dentro do... Tinha... Terreno dos Sivers? A disputa de rei. Mas era terreno de quem? Daí dos Sivers? Ou de quem era ali? O senhor lembra? Terreno do Robos. Ah, do Robos também? Também. Tá, e o salão do Ipiranga daí foi o quê? O pessoal se reuniu e aí depois não deu certo por causa de renda. O Robos achou que ele estava ganhando pouco, porque os pais de sócio, ele não ganhava muita coisa, ele tinha que dar o salão mais ou menos assim. De graça ele não podia, porque passou para ele. Depois, entendi. Aí foi feito no outro lado.
a cancha de bolão e bote. Tiro. O Ipiranga acho que é de 41, né? O 51, não lembro bem, foi fundado. Ele é mais velho que o Continental, né? Mais velho. E por que saiu dali e foi para o Continental, criaram o Continental? Foi por causa do futebol? Isso também é. Uma rixa? Foi o Ed Camille. O Ed Camille era o cabeça lá e o cabeça lá. Uhum. E ele não se deu bem com não sei com que lá, vamos construir o Continental. Aí nós começamos com 36 sócios, começamos a sede Continental, fazer o campo de futebol. E com o futebol nós ganhamos dinheiro, porque nós tínhamos que dar a chuteira e a roupa sozinho, cada um. Antigamente não era assim, né? Hoje, se não pagar, eles não jogam. Antigamente tinha que pagar para jogar. Para jogar, compra a chuteira. Sim. Depois, mais tarde, não. Aí foi dado a camisa e foi dado a chuteira, mas ali... O senhor jogou futebol sempre no Continental? A chuteira eu sempre comprava a minha sozinho. A camisa eu vestia do clube, mas a chuteira era minha. E o senhor sempre jogou só no Continental? Só. Comecei no Floresta, no futebol. Depois eu joguei no Continental e depois aqui na Firma Ziegler. Firma Ziegler tinha um futebol. Aí depois eu joguei em aspirante no Continental, no titular aqui no Ziegler. Eu tinha os dois times. Uhum. Às vezes tinha jogo aqui, tinha jogo lá. Então eu jogava só aqui, lá não. Porque, certo. Seu Max, eu sei que a gente tem muita coisa para contar, né? E é uma oportunidade que a gente tem de deixar um registro, né, para todos que vêm depois de nós, né? A gente tem uma história, cada um constrói sua história, né? O senhor construiu uma história que é digna de ser parabenizado, né, de verdade, que o senhor tem uma vida na comunidade, né? O senhor ajudou muita gente, muita coisa, que é uma coisa que pertence para os mais idosos, né? Olha, esse espírito. Aqui esse pessoal, camarada da firma aqui, eles me consideraram o pai da pobreza. O que eu puxei de doença, de graça, para Blumenau, para o Gandolf naquela época, para toda quanto banda, levar o pessoal, às vezes, de graça. O senhor lembra? Eu sabia que eles eram pobres. Isso me sempre deu em dobro. É bem assim. O senhor lembra do hospital, quando foi o primeiro hospital ali antigo? O senhor lembra como foi essa construção, não? Nós primeiro tinha feito uma base, depois veio o engenheiro, não, tem que abaixar mais 1,5 metros. Aquele barro foi tudo puxado por fora. Foi tirado mais 1,5 metros para abaixar mais. Isso do hospital novo, né? Não, eu me refiro àquele lá do sindicato antigo, lá, o Hospital Velho. Lá em cima do Isso, tudo. o senhor lembra da construção dele? Não, sim? Isso é do Oscar Havermann, antes. O terreno. E daí os médicos que tiveram aqui, quem construiu isso, o senhor lembra? Foi a comunidade. Hans Miller. Hans Miller, é o primeiro médico? E quem construiu isso ali? Foi a comunidade? Foi uma... Olha, eu quase não posso garantir nada, mas depois era no hospital, até eu estava internado 2 vezes lá. O primeiro hospital era lá onde morava o Billy Crosby. Lá no outro lado, na praça,
para cima do Guido Prono. Aonde era a casa do Germano Koch, depois, antes disso Isso, era do Fouque, né? Germano Koch, esse era o primeiro hospital. Ah, era lá? Eu não Quando eu sabia. estava de aprendiz lá no Docubay, ali tinha o Hans Miller, trabalhando lá de médico. O senhor lembra o ano que foi isso, não? Mais ou Foi menos. em 45, em 45, 48, 46, 47, por ali. Aí depois foi Depois, mais construído. tarde, foi tirado lá e começado ali onde está onde estava o disposto o hospital. Sindicato. Uhum. Aí até o meu cunhado, que depois ficou cunhado, Bruno Dark, era o presidente. Por volta de 1978, 80, 80 e pouco também, não sei se o senhor lembra, foi criado a Servale, né, que era uma cooperativa de energia elétrica aqui no Alto Vale, e tinha a Eruski, que era uma empresa estadual. E nós tivemos a construção das redes de energia elétrica para as comunidades de Agrolândia, não sei se o senhor lembra disso. Por exemplo, Serra dos Alves, Rio Bonito, Tigre, acho que Pitangueira, algumas redes já tinham, mas ali foi onde se levou energia para todas as comunidades que faltavam. Força. Isso. Isso foi Foi no tempo do seu Alex e depois eu acho que ainda com o Schreiber ainda teve mais algumas no tempo de vocês, né, como prefeito de vice. Foi no tempo do Alex. Uhum. Não foi antes. Força de luz, mas veio fraco, não tinha muita força. Não, no começo, eu digo, mas depois, quando foi, teve um governador, eu acho que foi o Conde Reis, se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, que ele criou essa Eruski. Lembra, o Ivo Prochnow fazia parte de uma diretoria da Servale, que é uma cooperativa ali, com o Stip de Aurora, e aí foi para os interior tudo, né? Isso foi no final da década de 70, né? Então foi onde a gente teve uma melhoria muito grande nisso, né? Com a energia para os agricultores, né? No começo, antes do Schreiber, eu fiquei sabendo, até eu tinha uma briga com o Walter, quando nós puxamos a multicola para cá. Tinha que ver o Walter Silva na minha frente. Pulou dessa altura assim, Max dizendo, o que vocês estão fazendo com nós? Nós precisamos, os camaradas de Agrolândia, agora vocês vão buscar outra firma aqui para dentro? E nós vamos fazer o quê? Eu digo, Walter, vai sobrar gente para você também. Olha, o Walter não quis que entrasse outra firma aqui dentro. Mas foi muito bom, né? Como gerou emprego, como Depois ajudou. disso, Né? a Agrolândia cresceu. Exatamente. Mas o Alex estava governado do Walter Silva. O Walter Silva estava mandando aqui dentro. Atuou muito próximo sempre, né? Eles não queriam que entrasse outra firma. Sim. Depois que a Multicola entrou outra. E olha, o que nós temos hoje em Agrolândia, aqui nós temos de tudo. Um município pequeno, velho, um município novo, nós temos tudo. Completo. Nós temos um município, bem dizer, completo. Seu Max, eu concordo com o senhor. Eu vou dizer uma coisa. Eu já falei isso até em algumas palestras, coisa que eu fiz por aí. O lado bom de Agrolândia é que a gente tem emprego para o pai, para a mãe e para o filho. Então a família tem renda. E quando a família tem renda, o município vai bem. Porque eles compram, todo mundo vai produzir e vender. Essa é a chave do sucesso. Olha, nós temos um município bem governado. Uma coisa, seu Max, que conselho o senhor daria assim, hoje para esse pessoal jovem? Assim, como é que eles deveriam se conduzir
Como é que o senhor vê hoje esse pessoal mais novo? Pessoal de 20 anos, 30 anos, 15 anos. E o senhor pensando nesses anos todos que o senhor viveu, quase um século já, né? Como é que o senhor, que conselho daria para esses jovens, essas pessoas que vão produzir a nossa renda, a nossa vida daqui para frente? Para fazer continuação. Olha, sei lá, indústria tem que chorar. Isso às vezes vem coisa que a gente não espera. Né? Às vezes a gente acha que amanhã tem sol e amanhã vai ter chuva. Não sabe o futuro, não posso dizer. Isso às vezes vem uma coisa que a gente nem espera e uma coisa boa. Como o senhor vê, o senhor quando frequentou a aula, o senhor foi até que série mesmo? Com 12 anos. Não, mas o senhor fez a quarta série, fez o quê? Não, terceiro ano só. Terceiro Naquela ano. época só tinha terceiro ano. O senhor fez o terceiro ano e teve toda essa vida de sucesso que o senhor teve. Como é que o senhor vê hoje esse pessoal que estuda? O senhor aconselha a estudar? O senhor aconselha a ser um profissional? Olha, naquela época, o terceiro ano, eles aprendiam mais do que hoje no ginásio. A escola foi mais forte, Hoje, às vezes, perguntam a uma criança que está no ginásio, me faz a conta de juro. Não sabe fazer. Me faz essa conta, me faz isso. Nós aprendemos tudo isso. Faz de cabeça ainda, né? Assim, nós fomos forçados. Eu saí da aula com 3 notas de 100 e um ótimo. Eu saí da escola, foi o único. Não quero gabar, mas eu fui o único a tirar essa nota no final do ano nas provas. Que conselhos o senhor dá para os seus netos? Conselhos que o senhor dá para os seus netos? Olha, conselho é honrar o próximo. Não falar coisa que tu não deve falar. Se você tem uma coisa para falar com o fulano lá, você vai conversar com ele, não por trás das costas. Ser franco. Parabéns. É o mais certo, porque de cara a cara, amigo, depois você sai, dá uma coisa, né? Aí não é amigo. Ser autêntico, né? Aí é traiçoeiro. E nós temos muito disso. Cara, eles são amigos, e nas costas eles são. É isso aí. A gente, como eu comentei até antes de nós começarmos a gravar, né, seu Max, assim, eu vim em definitivo para a Grolândia em 74, sempre trabalhei na prefeitura e a gente esteve envolvido com muitas coisas no município e eu tenho, assim, guardo na minha memória, né, a quantidade de pessoas que sempre que me ajudaram em tudo que eu fiz, né? E eu procurei sempre ser o mais leal que a gente pode, a gente erra também, né? Mas eu sempre digo assim, eu não posso agradecer às vezes as pessoas que me ajudaram, mas eu posso ajudar as pessoas que estão na minha frente hoje. E amanhã elas podem fazer isso e retribuir para outras pessoas. Pagar para o outro. Isso. Eu também estudei. E o senhor é uma das pessoas que eu sou grato pela convivência que a gente teve dentro da prefeitura. O senhor sabe, nós tivemos lá alguns problemas, mas sempre a gente deu jeito na conversa e resolveu, né? Esse é o lado bom. A gente não deve ser duas, uma só.
É isso aí. Seu Max, o senhor quer deixar um recado para as pessoas, mais alguma coisa, o senhor quer falar? O senhor às vezes assim, tal coisa eu gostaria de contar para todo mundo, o senhor tem alguma coisa para falar? Eu desejo para o município, a Agrolândia, tudo de bem para todos e andar sempre um caminho certo. Para nós um dia crescer. E está crescendo e vamos crescer mais ainda do que já estamos crescendo. O que falta aqui ainda é casa de moradias. Um tempo atrás, tinha 10 casas para alugar. Eu não. Hoje está faltando casas. Tem gente morando, assim, 3 famílias numa casa só. Está faltando casa. Olha, Multicolo buscou aqueles lá de não sei de onde, eles estão morando ali embaixo na divisa. Onde eles são? Longe. Eles moram lá, o Multicolo deu, parece que deu, não sei, bicicleta para eles virem para o serviço. Hoje falta, assim, concordo com o senhor, né, moradia hoje, de vez em quando alguém procura a gente, pergunta, sabe onde é que tem um lugar, uma casa para alugar, um lugar para morar, né, a gente vê muito. Nós temos emprego, nós temos falta de empregados, e um grande problema que a gente tem é a falta da qualificação dos empregados, da mão de obra. Tem gente, às vezes, até para trabalhar, mas não é profissional, não sabe. Então, as empresas hoje já têm que investir em cursos, em preparar as pessoas para poder trabalhar. Seu Max, eu lhe agradeço imensamente o senhor me receber, a gente trocar essa conversa, deixar esse registro para as pessoas de Agrolândia, né? E o senhor tem toda a liberdade de falar o que o senhor quiser, deixar a última mensagem para nós encerrar essa nossa conversa aqui que nós estamos gravando. O que eu posso agradecer as pessoas que sempre colaboram com o município, né? Não atrapalhar, ajudar a crescer a Agrolândia.